Olá pessoal do sétimo A, tudo bem com vocês aí? Vamos lá? Esse é o terceiro roteiro de atividades aqui do nosso segundo bimestre. É um texto, né? Para a gente ler e fazer a interpretação desse texto. Eu fiquei um pouco preocupado porque esse texto eu achei ele um pouquinho mais complexo, mas eu acho que dá para vocês entenderem perfeitamente dele, né? Ele tem uma linguagem um pouco mais madura, um pouco mais complexo, né? Mas tá dentro do que a gente está estudando, né? Então dá para entender. O que eu vou sugerir para vocês é o seguinte: eu vou fazer a leitura, pega teu texto aí, vai acompanhando comigo, vamos lendo junto comigo e aí a gente vai comentando e vai trabalhando esse texto, tá bom? O que eu vou sugerir também, para quem ainda tiver dúvida, eu vou estar à disposição no Centro de Mídia na quarta-feira, nas duas primeiras aulas. E, se eu não me engano, é esse o nosso horário. Quarta-feira, as duas primeiras aulas. E também na quinta-feira, a primeira aula, se eu não me engano. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Vamos lá para a gente não ficar com um vídeo muito longo e vocês ficarem sem paciência, tá bom? Então eu vou lendo o texto e vou comentando com vocês. Pega teu texto e vai lendo junto comigo, tá bom? É um texto jornalístico, é um texto um pouquinho mais complexo, mas eu acho que vocês não vão ter dificuldade para compreensão dele. Lembra que é uma coisa muito importante na língua portuguesa. Você está lendo um texto, vai aparecer várias palavras que talvez sejam palavras novas para você. Então, vai anotando essas palavras, pesquisa o significado dela e vai construindo um novo vocabulário. Toda vez que você for ler um texto e vier uma palavra diferente que você não sabe o que significa, vá pesquisar, vá buscar, que você vai criar um novo vocabulário, tá bom? Muito bem, pessoal. O título do nosso texto é Liberdade de Expressão em Tempos de Internet. Numa dessas já dá para a gente fazer a inferência. A inferência é o quê? É fazer uma suposição de que o tema que vai ser abordado está no título, que é Liberdade de Expressão. Muito bem. Liberdade de expressão em tempos de internet. Observa aí que no cantinho tem lá a data, ó. Sexta-feira, 14 de setembro de 2018. Então já é um texto, já é um artigo lá, jornalístico, um pouquinho mais antigo, né? Mas ainda vale. Embaixo da data tem o nome dos autores, né, do texto aí. Felipe Costa Rodrigues Neves e Isabel Cortellini, tá bom? Vamos lá, o primeiro parágrafo. Vamos ver o que diz o primeiro parágrafo. A revolução digital trouxe o maior meio de comunicação que a humanidade já conheceu, a internet. Por meio dela, as pessoas conseguem trocar informações em tempo real, emitir opiniões, pensamentos e se expressar das mais diferentes maneiras. A internet é o principal mecanismo nos dias de hoje para o exercício da liberdade de expressão. Muito bem, pessoal. O que dá para a gente dizer desse parágrafo, né? Que houve de um tempo para cá um movimento de revolução mesmo, de mudança nos parâmetros daquilo que é a nossa sociedade. E essa mudança ela foi ocasionada pela presença das possibilidades que a internet nos trouxe, né? Quando a internet surgiu e foi tornando-se popular, foi se popularizando, ou seja, o maior número de pessoas foi começando a ter acesso e utilizar a internet, ela trouxe a possibilidade das pessoas, deu voz para as pessoas comuns como eu, como você, hoje pode entrar numa mídia, né? A internet, o que ela é? Uma mídia, é um meio de comunicação. Hoje eu posso entrar numa rede social e apresentar algum trabalho artístico que eu faça, seja ali uma parte de encenação teatral, cantar, artes gráficas, seja o que for. Né? Antigamente não, a gente tinha que ter tinham outros meios, né, para entrar para lançar o seu trabalho num jornal, numa revista, na televisão, na rádio. Era muito mais difícil. Hoje não, hoje a gente tem uma mídia
importantíssima que atinge uma quantidade imensa de pessoas, está aqui na palma da nossa mão, né? Então isso é considerado uma grande revolução social, né? Porque deu voz. A grande questão aqui é que a internet deu voz para a população, para as pessoas simples, né? O que antes só as elites podiam se manifestar, podiam demonstrar os seus dons artísticos, os seus dons intelectuais. Hoje não. Hoje qualquer pessoa posta no Instagram alguma coisa que faz de legal ou de chato ou de ruim também, né? Porque aí também não tem censura. Mas então isso veio como uma mudança mesmo, né? Uma mudança nos parâmetros da produção cultural, na produção artística, né? Então isso teve uma contribuição muito positiva, né? Retomando aqui, ó, a internet é o principal mecanismo nos dias de hoje para o exercício da liberdade de expressão. Então é justamente o que nós estamos falando. O que é liberdade de expressão? É eu, indivíduo comum, ser social comum, poder chegar numa mídia, num local de comunicação, de abrangência grande, onde várias pessoas vão ver aquilo que eu estou falando, cantando, dançando, me expressando. E eu tenho essa possibilidade hoje de fazer isso daí. Antigamente não. Tinha que ser um artista para ir na televisão, para ir no rádio, para ter alguma coisa no jornal, nas revistas. Hoje não. Hoje a gente tem uma mídia gratuita que atinge uma grande quantidade de pessoas. Canal do YouTube, por exemplo, né? É uma forma de expressão, blog, Facebook, Twitter, todos esses meios de comunicação são muito legais, porque deu voz para o povo, deu a liberdade de expressão, liberdade de expressar-se. Eu posso me expressar hoje, dizer o que eu penso, dizer o que eu sinto, me manifestar culturalmente, me manifestar artisticamente, né? Vamos lá, retomando? Segundo parágrafo agora. O conceito de liberdade de expressão é extremamente abrangente, ou seja, ela é uma coisa muito grande, né? E tem diversas implicações, né? E ele está amarrado em várias coisas. Desde um cidadão expor a sua opinião, como eu estava falando, um político, sua ideologia, um artista, sua arte, um jornalista, sua investigação, e por aí vai. Ou seja, existem vários ramos, né, onde a liberdade de expressão se manifesta na mídia, né, como nós já dissemos. Além de garantir a expressão, o direito também se refere ao amplo acesso à informação a partir de diferentes e variadas fontes, dentro de um ambiente democrático que garanta as liberdades de expressão e de imprensa. O que quer dizer? Que todo mundo tem direito de se manifestar. É um direito público. Você tem direito de falar o que você pensa, o que você sente, porque nós vivemos em um país onde o que impera é a democracia. A grande palavra aqui é duas palavras-chave, liberdade de expressão e democracia. Se nós vivemos num sistema de democrático, ou seja, pressupõe que a gente tem liberdade de pensar e falar e se expressar. Beleza? Então é o que diz aqui, né? Vivemos em um sistema livre, portanto democrático, portanto nós temos o direito de nos expressar. A nossa Constituição, o terceiro parágrafo, tá? Deixa eu baixar um pouquinho, espera aí. Opa, meu mouse é muito ruim. A nossa Constituição traz a garantia da liberdade de pensamento, expressão e ou manifestação expressamente, né? Então, o que ele quer dizer? Que existe na nossa Constituição garantido que nós temos o direito, porque vivemos em uma democracia, temos o direito de nos expressar. Então, não pode ser censurado. O que ele está querendo falar aqui é disso, é de censura, não pode ser. Né? Existe lá na nossa Constituição, inciso 4º do artigo 5º, afirma que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
já trazendo o primeiro limite à tal liberdade, que é o anonimato. E continua no inciso 9, que garante ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, eles tiraram ali da Constituição a parte dessa linguagem jurídica que garante que nós temos essa liberdade de expressão, nós temos garantido na Constituição esse direito de se expor, de se posicionar, de falar o que pensa, de falar o que sente, né? Então está garantido na Constituição. A censura não é aceita, né? Vamos ver, continuando aqui na outra folha. Já tratamos nesta coluna sobre a liberdade de expressão no âmbito do Facebook, quando esta rede social apagou posts que não correspondiam às políticas da empresa. Mas nessa ocasião discutimos a legitimidade de uma empresa privada de censurar cidadãos. Algo que, como vimos acima, a própria Constituição proíbe, seja a censura pelo Estado, seja por agentes privados. Então aqui ele está falando de alguns exemplos, né, que já aconteceu no Facebook, né, de retirar post que não condizia com a política da empresa, né, e empresa privada também, né, que então não pode, as pessoas têm o direito de se expressar. Hoje queremos trazer a discussão para o nível pessoal e continuar o debate sobre a possibilidade de limitação à liberdade de expressão em favor de outros direitos. Então vamos continuar, vamos ampliar a possibilidade de discussão sobre o assunto. Até onde vai a liberdade de expressão? Afinal, qual a extensão da nossa liberdade de expressão enquanto cidadãos? Então, existem alguns parâmetros, né? Como lidar com casos como de certos influenciadores digitais que demonstram suas opiniões em detrimento de pessoas de sexo oposto? Então existe, você pode se manifestar, né? Você pode falar, emitir sua opinião, mas será que existe um limite para o que a pessoa pode falar, se manifestar? Ou ela pode falar tudo de qualquer forma, se isso vai prejudicar alguém ou não? Como que é isso daí? Como que a gente regula isso daí, né? Vamos ver o que o texto... O assunto é bem interessante. O assunto é bem interessante. E vamos ver como que o texto desenrola essas questões. Porque não é fácil. Você tem a liberdade de se expressar, mas existem parâmetros onde a gente pode ir ou não pode ir, né? Tipo, o socialmente aceito, né? O que é socialmente aceito, né? O que eu posso falar, o que eu não posso falar, né? Então tem que ter um filtro ou não tem que ter um filtro. É complicado, é um assunto bem complicado. Vamos lá. Aqui. Bom, para começar, sempre repetimos o jargão: o seu direito termina quando começa o direito do outro. É o que nós estamos falando, né? O seu direito termina quando começa o direito do outro. Ou seja, a gente não está fechado numa coisa sozinho, né? Nós estamos num universo com milhares de pessoas, né? E aquilo que eu falo, me expresso, comunico, às vezes pode estar ferindo uma outra pessoa, né? Pode ir contra os direitos pessoais de outra pessoa, de outra classe, de universo, de seres humanos, né? Então, tem que ter um parâmetro, né? Não é uma coisa assim, liberdade de expressão, você pode fazer o que quiser e falar o que... Não, não é assim, né? Vamos lá. O seu direito termina quando começa o direito do outro. Por que acreditamos ser um bom parâmetro? E quais direitos, nesses casos, estão em jogo? Se de um lado temos a liberdade de expressão, do outro podemos ter a dignidade da pessoa humana, o direito à vida privada, à imagem e à honra.
com essa contraposição, fica mais fácil perceber que a liberdade de expressão, apesar de fundamental e importantíssima como meio de garantia e desenvolvimento da nossa democracia, não pode ser utilizada como desculpa para a prática de crime e atividades ilícitas, como é o caso dos discursos que incitam a violência contra a mulher, dos discursos de ódio contra minorias, da difamação, da calúnia, da injúria, até discursos de incentivo ao terrorismo. Interessante isso, né? Ou seja, o que esse parágrafo nos diz? Que nós temos a liberdade de nos comunicar, de nos expressar, mas, por outro lado, nós temos que ter o cuidado com o que nós vamos falar, com o que nós vamos expressar, com o conteúdo e as coisas que nós vamos produzir em termos de cultura e em termos de discurso mesmo, porque isso pode ferir outras pessoas, pode ferir os direitos de outra pessoa. Você pode, de repente, tá falando, pregando, fazendo alguma coisa que seja racista, por exemplo, né? Que tenha, como ele diz aqui, que incite a violência contra a mulher, que fala apologia à droga, ao uso de drogas, por exemplo. Então, existem parâmetros. E o que é parâmetro? É algo que dimensiona, né? Quando eu falo em parâmetro, você pode entender assim. O que é um parâmetro? São limites que eu estabeleço para aquilo que eu estou falando, para aquilo que eu estou comunicando, enquanto arte, enquanto ideia, né? Então existem limites, existem parâmetros para aquilo não extrapole e não fira direitos de outras pessoas, entendeu? Então, eu não posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero e pronto, na rede social, por exemplo, né? Então, tem que tomar cuidado, Principalmente vocês mais novos, mais jovens, que utilizam lá o Facebook, o Instagram, né? Tem que tomar cuidado, aqui nós entra nesse contexto, questão do cyberbullying, por exemplo, né? Então, às vezes você tem raiva de alguém, ou então alguma coisa, aí você vai difamar aquela pessoa, falar alguma coisa, expor alguma coisa, vamos supor, uma pessoa conta um segredo para você, e aí é super amigo teu, e de repente, essa pessoa não é mais teu amigo. Aí você vai na rede social, no Facebook, Twitter, seja lá o que for, e conta um segredo, uma coisa íntima que a pessoa partilhou com você, você expõe para milhares de outras pessoas, ridicularizando, ou então expondo, rompendo com a confiança que essa pessoa teve contigo. Então isso é muito grave, E tem questões mais pesadas, assim, que podem até gerar processos, né? Processos judiciais aí, por conta disso, por conta de estar destruindo a imagem de uma outra pessoa, né? Vamos lá. Isso. A questão é que temos a liberdade de nos expressar e ninguém poderá te proibir de fazer antes que você publique. No entanto, as garantias que a nossa Constituição nos traz servem para responsabilizar aqueles que ultrapassaram os limites da liberdade de expressão. É justamente o que nós estamos falando. A nossa Constituição, ela nos dá o direito de nos expressar, mas ela coloca parâmetros, ela coloca limites, né, daquilo que a gente pode falar ou não. Os parâmetros são sociais, né, pré-estabelecidos. Os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder atrás da bandeira de liberdade de expressão. Ou seja, a pessoa vai numa rede social, publica uma série de coisas inadequadas, cria sei lá, alguma coisa em termos de arte, que tenha um conteúdo inadequado mesmo, assim, de vários pontos de vista,
e que pode até estar incentivando outras pessoas a praticarem aquelas coisas, ou então incentivando a pessoa a usar droga, por exemplo, questões de suicídio, de automutilação. Então são vários temas, vários assuntos que permeiam essa questão toda, né? Então, é por isso que existem essas limitações, esses parâmetros, né, sociais mesmo, né, daquilo que pode ou não pode. E isso não é ferir a tua liberdade de expressão, né? Você é livre para se expressar, desde que o seu expressar não fira, não venha contra aquilo que é socialmente aceitável, né? Por exemplo, você falar que a prática de, sei lá, alguma religião que tenha sacrifício animal, ou sacrifício humano, alguma coisa, isso não pode. Então você vai pregar isso daí, você vai estimular isso daí, não pode, né? Então tem que ter parâmetros, né? Não, é liberdade de expressão e essa é a prática da minha religião, da minha cultura. Não, não é assim, né? Vamos lá, continuando. Os indivíduos podem e devem ser responsabilizados pela prática de atividades ilícitas e não podem se esconder atrás da bandeira de liberdade de expressão, como nós já vimos. Atualmente vivemos num mundo cada vez mais impessoal, em que as pessoas se utilizam das redes sociais para falar o que pensam, acreditando que estão protegidas atrás de seus computadores e celulares. Isso é muito comum. Assim, alguém simplesmente pode postar um discurso de ódio e simplesmente desligar o computador ou colocar seu celular no modo avião, não tendo que encarar diretamente e pessoalmente as repercussões dos seus atos, o que aumentou os casos de discriminação e ofensa nos últimos anos. É o que nós estamos falando. Às vezes lá no Facebook, a pessoa, sei lá, lança um tema, alguma coisa assim, e sai toda uma discussão, um monte de gente pró, contra, e sai uma brigaiada lá, de repente, puf, você desliga e acha que tá livre daquilo. Não tá nada. Se de repente você cometeu ali, naquela discussão toda ali, feriu algum direito de alguém, foi racista, foi, né, infringiu alguma regra, né, alguma lei, alguma coisa, que você pode ser punido. Tem muita gente sendo punida assim. Não adianta deletar e desligar o computador e cancelar o Facebook, o Instagram, não adianta não. Isso daí é gerar prova contra si mesmo, né? Então tem que tomar muito cuidado com rede social, com o que você fala, o que você posta, o que você concorda ou discorda. É muito sério isso daí. É uma coisa nova para a humanidade, e a humanidade está ainda se adequando, aprendendo a utilizar isso daí. Vamos lá. No entanto, é importante... vamos lá. No entanto, é importante lembrar que a responsabilização não é automática, até para que um direito tão essencial para uma democracia não seja diminuído sem razão. Para que alguém seja responsabilizado, é necessário denunciar e levar o caso a um juiz para que ele analise o caso concreto e, sob o prisma da proporcionalidade, decida qual direito deve prevalecer. Para além do direito, temos as boas maneiras, a educação e reputação. Em tempos da internet, em que as notícias correm, as pessoas têm respondido com tuitaços, intervenções nas páginas e até boicotes. Quanto melhor as pessoas conhecerem toda a abrangência da liberdade de expressão, mais fácil será de identificar uma violação, mais fácil será de não violar e mais fácil será de conviver em sociedade em tempos digitais. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso texto, um texto relativamente complexo, mas vocês são muito inteligentes, por isso eu quis colocar esse texto, porque esse texto já vai forçando a sua cabecinha a trabalhar com assuntos um pouco mais
pesados, né? Um pouco mais de um conteúdo mais adulto, mais interessante, tá bom? Então, isso faz parte da vida de vocês, não faz? Vocês não utilizam o Facebook, não utilizam o WhatsApp, não utilizam o Instagram e todas essas redes sociais? Utilizam sim. Então, aposto que cada um de vocês tem alguma história de cyberbullying, de coisa que alguém falou que de outra pessoa, fofoca digital, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem vários e vários testemunhos sobre isso, não é mesmo? Então, eu espero que vocês tenham entendido o texto, acompanhado. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? E aí tem as perguntinhas de interpretação de texto aqui, ó. Qual que é o tema do texto? Qual que é o tema que você acha? Liberdade de expressão, né? Tá lá logo no nosso título. Não quer dizer que título é tema, mas o tema aparece ali. É liberdade de expressão. A 2. Qual o problema apontado no texto, né? Aí já é uma questão pessoal, né? Cada um interpreta isso, daí sente, assimila e produz de forma diferente, né? Então, qual o grande problema, né? Você pode apontar várias coisas e escrever isso de várias formas diferentes, né? Eu diria que o grande problema apontado pelo texto, eu quero que você escreva isso com as suas palavras e não com as minhas, tá? Nós estamos apenas aqui discutindo. Qual que é o grande problema apontado pelo texto? Para mim, é a questão da a liberdade de expressão. Ela não é permitir que você fale tudo o que você quer, porque na rede social, porque isso pode ferir os direitos de outra pessoa. Você pode machucar, magoar, denegrir a imagem de outra pessoa. Então é muito perigoso, né? Existem outras problemáticas dentro do texto que você pode abordar, tá bom? A questão número 3. Você pensa e se preocupa com as consequências antes de postar algo nas redes sociais? Aí é uma resposta totalmente pessoal, né? Eu vou dizer por mim. Eu, antigamente, quando eu comecei a utilizar, olha, eu sou da época do Orkut, hein? Essas barbinhas brancas aqui me denunciam, mas eu sou da época que a gente só tinha SMS, e-mail e achava aquilo o máximo. Então, quando surgiu o Facebook, o WhatsApp, esse tipo de coisa, eu confesso que eu nunca me preocupei, não. Já tive grandes brigas digitais, discussões e questões assim banais, questões políticas. Já entrei em cada bobeira nessas coisas de Facebook, né? E não me preocupava antigamente. Hoje eu me preocupo. Hoje eu me preocupo em tomar um posicionamento sobre as coisas, em me expressar. Eu tenho uma certa preocupação, sim. Hoje eu tomo muito cuidado com o que eu falo, com o que eu expresso, com o que eu penso. Né? O que eu penso ninguém tira, porque está aqui dentro, é o que me constitui. Mas colocar para fora, servir aos outros, ele tem que passar por um filtro, né? Um filtro social. Eu não posso tirar o que está aqui e apresentar para os outros numa bandeja. Não posso. Ele tem que passar por um filtro social, que é para ver se isso é aceitável, não é, isso fere alguém, não fere, né? Então, essa resposta é pessoal de vocês. Se vocês se preocupam ou não, se você já postou coisas que depois você se arrependeu ou não, né? Isso é pessoal. A 4. Quais as causas ou consequências de se postar algo impróprio na internet? E são várias, né? São várias causas e consequências, né? Que pode, se você posta algum impróprio. Primeiro, vamos supor, de repente o que você posta na internet, você pode gerar uma discussão
uma briga digital, por exemplo. Que coisa mais desagradável e perda de tempo. Ficar brigando e discutindo na rede social por algum tema, por algum motivo. Bobeira. Outra causa e consequência, você destruir a imagem de uma outra pessoa, né? Falar mal dessa pessoa, você desconstrói a imagem social dessa pessoa, você fere o sentimento dessa pessoa, né? Você geralmente, assim, às vezes, sei lá, cria uma mentira sobre alguém, né? Você gera um transtorno social para aquela pessoa, dependendo do que você fala na rede social de uma pessoa, você pode causar uma catástrofe dentro da casa com os pais, perder confiança no filho, por exemplo, né? Pode gerar uma mágoa, um ferimento emocional tão grande nessa pessoa, que essa pessoa pode vir a se machucar, atentar contra a sua própria vida, tamanha tristeza que ela pode ser acometida, né? Então é muito sério. Sem contar as questões de um processo judicial que pode recair sobre você e se for menor de idade, recai sobre os responsáveis. Então existe toda uma quantidade muito grande de coisas que podem acontecer, né? Então rede social é uma coisa muito séria, né? Esse ambiente digital novo que surgiu parece divertido e é divertido, mas é muito sério, né? A gente tem que levar isso a sério, porque ele pode, quando mal utilizado, causar danos para outras pessoas e para você mesmo, para sua família, né? Então tem que saber dosar. Aquilo que seria o politicamente correto, talvez, mas não é, perdão, uma censura, é uma questão de a palavra eu acho que é censura social. É você olhar para aquilo que você vai falar, comunicar e ver qual a repercussão disso que eu vou postar, né? Isso vai ferir alguém? Isso destrói a imagem de alguém? Destrói a minha imagem, né? Para quê? O que isso vai gerar? O que vai ocasionar, né? É muito sério, é muito importante isso. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso texto. Eu acho que vocês vão gostar de ler ele. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Vamos ver se essa semana a gente consegue se encontrar lá no Centro de Mídia. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.